Você já se perguntou por que muitas pessoas na igreja não utilizam o efeito reverb? A resposta é simples: falta de conhecimento e compreensão de como configurar o efeito de forma correta. É por isso que hoje eu estou aqui para explicar tudo de forma simples e descomplicada. Fique com a gente. Fala galera, aqui é Josué Marins, esse é o Som para sua igreja. E como muitos de vocês já sabem, eu ajudo igrejas e operadores de áudio de igrejas a alcançarem um som de qualidade. E hoje nós vamos desvendar os segredos do reverb e como aplicá-lo de maneira eficiente à sua mixagem. Vamos lá? Uma das principais razões que me motivou a gravar esse vídeo foi perceber que muitas pessoas na igreja não utilizam o efeito reverb por não compreendê-lo e não saber como configurar ele direito. Eu acredito que o reverb é uma ferramenta poderosa que pode trazer muita profundidade e ambiência ao nosso som, e todos nós devíamos aproveitá-lo o máximo possível. Então, vamos esclarecer tudo para que você consiga utilizar o máximo possível na sua mixagem ao vivo esse efeito. O que é o reverb? Antes da gente começar, é preciso que a gente entenda o que é o reverb. Basicamente, o reverb é o som refletido que ouvimos após a fonte sonora original ter sido reproduzida. É o som que se espalha pela sala, refletindo várias ondas sonoras que vão chegar até os nossos ouvidos. Imagina você estar numa sala completamente vazia e bater palmas. O som que você ouve, após o bater das suas palmas, que se inicia após esse ápice, do bater de palmas, é o reverb. Agora, o que é o efeito reverb? Agora que a gente sabe o que é o reverb, vamos falar sobre o efeito reverb. É um efeito aplicado eletronicamente para simular o ambiente acústico desejado, ou seja, pode adicionar artificialmente a sensação de estar em uma sala de concerto, por exemplo, uma igreja ou qualquer outro espaço, sem sair do seu ambiente de mixagem. E aí você talvez se pergunte, mas por que usar o efeito reverb? A utilização do reverb traz diversos benefícios para sua mixagem ao vivo. Ela adiciona ambiência e profundidade ao seu som, criando uma sensação e envolvendo os ouvintes do seu som. Além disso, o reverb ele pode disfarçar determinadas imperfeições e criar mais envolvimento com uma experiência mais natural e agradável. Agora a gente vai explorar algumas características que o reverb traz à sua mixagem ao vivo. Por exemplo, ele pode trazer sensações de distância, tamanho do ambiente, brilho e até mesmo influenciar na clareza das frequências. Entender essas características é fundamental para que você faça a escolha adequada do reverb para cada situação. Existem assim diversos tipos de reverb, cada um com as suas características, suas aplicações específicas. A gente tem o Hall, Spring ou Mola, como é muito conhecido. A gente tem o plate, que é o de placa. A gente tem o gate reverb e a gente tem os reverbs de convolução. Assim, fique tranquilo, eu vou explicar para vocês de forma bem clara e simples as particularidades de cada um desses efeitos, para você escolher o mais adequado para cada situação na sua igreja. Então, pessoal, cada um dos efeitos, hall. O hall, eles são salas grandes. Tá? Então, esse efeito ele vai sempre trazer a sensação de ambientes bem, assim, com um tamanho bem expressivos, por assim dizer. Você pode notar que, por exemplo, existem muitas casas de show que tem hall no nome. Então, isso vai estar sempre associada a esse contexto de sala grande. A gente também tem o room, O room já são aí salas pequenas, Salas que remetem a menor. Então, hall, salas grandes, room, salas pequenas. O room, ele funciona muito bem aí com instrumentos, Com tons, instrumentos. É um reverb que vai
condensar e funcionar muito bem individualmente em cada canal aí para instrumentos. Você tem o Spring, né, que também que pra gente a gente conhece como o mola, né, o reverb de mola. É um efeito assim muito, mas muito específico para guitarras. Você consegue, ele funciona muito bem. Ele remete a um, um equipamento analógico, onde você passava a sonoridade realmente por um conjunto de molas. Você tem o reverb de plate, ou de placa, tá? Ele simula aí a reverberação de uma sala, um canto ou numa sala específico, com um dispositivo analógico de placa, assim. Ele simula a reverberação acústica de um dispositivo de placa analógico. Ele era utilizado muito assim para gerar reverb numa sala específica. Tem o gate reverb. Gate reverb ele é muito interessante porque exatamente ele vai criar aquele efeito do reverb seguido de um gate. Então você tem a explosão, né, do reverb, o ataque do reverb, aquele, sabe, isso funciona muito bem em caixa de bateria, que você tem aquele pá, ele uou, e aí logo em seguida ele corta e fecha esse efeito. É um efeito bem interessante para você usar em coisas bem específicas onde você quer esse romper, né, do reverb, esse ataque do reverb, logo em seguida você secar e reduzir, cortar, às vezes até mesmo cortar esse efeito. O reverb de convolução é uma análise, né, de um espaço real que posteriormente, depois você consegue recriar aquele mesmo lugar, né, aquela mesma ambiência daquele lugar na sua mixagem. Ele é bem interessante porque ele é feito da seguinte forma: eles cria uma série de medições e estudos, né, daquele espaço específico e depois você consegue recriar exatamente isso através desse efeito. É um efeito que normalmente ele tem consome muito mais processamento, mas você consegue, por exemplo, recriar na sua mixagem a ambiência do mesmo estúdio que, por exemplo, sabe, os Beatles gravaram. Então você consegue ter aquela mesma ambiência daquela gravação, daquela referência sonora. É um reverb que vale muito a pena. Se você conseguir ter acesso e recriar isso, você consegue transformar e trazer uma peculiaridade que é muito interessante. Agora a gente vai entender um pouquinho das funções dos botões presentes no reverb, né? O que seria o size dentro do reverb? O size é a parte onde você vai dizer para o seu reverb qual é o tamanho da sua sala. Isso é interessante porque seja no teu software, na tua mesa de som, se você tem essa função, lembrando pessoal que nem sempre todas as funções que eu vou dizer elas vão se apresentar da mesma forma ou em todos os reverbs. A gente sabe que existe fabricante para fabricante, marcas para marcas, máquinas de efeito para máquinas de efeito. Isso vai valer tanto para as mesas de som como para os softwares, beleza? Então o size você vai dizer para sua máquina de reverb ou para o seu plugin de reverb qual é o tamanho da sua sala. Se você consegue medir, ter a ideia dessa proporção, é muito interessante você tentar aplicar isso de alguma forma para o seu reverb, porque ele vai se moldar para aquele tipo de sala, para o tamanho da sala, no caso, a sua igreja, e isso vai trazer uma característica muito real, muito fiel àquilo que você está fazendo. É óbvio, você pode brincar com isso também, com o tamanho da sua sala, para trazer proporções e dimensões diferenciadas em relação a isso. Você tem a função, né, ou tipo, é onde já conhecendo aí, como a gente acabou de ver, quais são os tipos de reverb, você escolher qual o tipo de reverb que você vai utilizar. Tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer no seu reverb, na sua máquina de reverb, é escolher qual reverb você vai utilizar. Você tem o pré-delay. O pré-delay ele é muito interessante porque ele vai controlar, acusticamente falando, o que seriam as primeiras reflexões. Você começa com as primeiras reflexões até você ter o ápice do reverb e depois você tem o declínio disso, você tem o decaimento desse reverb.
As primeiras reflexões elas são interessantes porque vai controlar principalmente a ideia do tamanho de sala. Então você já escolheu o seu tipo de reverb, você já escolheu através do size o tamanho dessa sala e você vai reforçar isso com as primeiras reflexões. Isso vai trazer uma proximidade e uma ambiência, um tamanho de sala, vai ser um reforço ao seu tamanho de sala. O decay seria o tempo de reverberação. Quanto maior for o decay, maior vai ser o tempo de reverberação, o tempo que esse reverb ele vai continuar soando. E o tempo de reverberação adicionado a novas reverberações vai trazer cada vez mais a complexidade dessa ambiência e vai trazer a característica e a proporção desse tamanho de ambiente. Então é interessante você explorar bem não só essa função, ela em conjunto com as outras funções que a gente aprendeu até aqui e os próximos pontos que a gente ainda vai falar, para ter essa percepção real aí do tamanho e ir moldando esse reverb as características daquilo que é a sua intenção, ou seja, o objetivo de onde você tem, qual objetivo você quer alcançar, qual ponto onde você quer chegar. Você tem o diffusion, né? O diffusion, o difusor. O que o difusor ele vai trazer para o seu reverb, essa função dentro aí da sua máquina de reverb? Ele vai trazer complexidade ao seu reverb. Ou seja, uma coisa é um reverb entre duas paredes retas, né? Simétricas, perfeitas. Outra coisa é um reverb, por exemplo, numa caverna. Você tem uma série de imperfeições e é totalmente um ambiente totalmente assimétrico. É difícil você ter duas superfícies ali exatamente paralelas e perfeitas uma em relação à outra. E isso vai produzir uma complexidade, um tipo de variação e de reverb completamente diferente. Então o Diffusion ele vai fazer exatamente isso, ele vai trazer essa complexidade, essa proporção, esses tipos diversos de reflexões ao seu reverb. Isso vai deixar o seu reverb mais ou menos denso de acordo com o que você tem como intenção, é claro. Alguns reverbs eles vão ter a função de equalização. Isso é muito interessante porque você pode dar ideias e intenções através da região que você quer trabalhar aquele reverb. Se você, por exemplo, quer o seu reverb um pouco mais leve, né, um pouco menos denso, você pode explorar, por exemplo, o corte das frequências baixas, né, dos graves. Então você vai ter um reverb atuando predominante muito mais na região ali dos médios, das médias altas, né, dos agudos, e isso pode trazer, de acordo com o elemento que você está trabalhando, mais característica, né, mais destaque para o seu reverb naquele elemento. Isso somado a tudo que você tem feito na sua mixagem, às vezes pode ser o fator diferencial para que você consiga dar o destaque ao elemento ou a uma parte do elemento dentro da sua mixagem. Isso é uma dica importantíssima, pessoal, que a gente vale muito a pena prestar atenção e treinar não só o nosso ouvido, mas a nossa intenção para a gente conseguir extrair pontos, né, específicos de coisas que a gente deseja destacar na nossa mixagem. Essa dica vale ouro, hein? A gente tem o dry e o wet, né? O seco e o molhado. O sinal puro e o sinal processado através do reverb. Isso também é uma dica, é uma função muito valiosa, porque você consegue dosar essa quantidade, você consegue dosar essa proporção. Eu quero mais reverb, eu quero mais som puro, mais som clean, e isso você consegue, através dessa média, dosar isso e é lógico, né, trazer equilíbrios diferenciados em relação ao que você está construindo. É importante a gente dizer que alguns
máquinas de efeitos, alguns plugins, você vai ter isso separadamente, ou seja, o som puro e o som processado, e dosar isso em faders, em proporções, em controles diferenciados, e alguns você tem isso de uma forma junto, você tem esse equilíbrio, ele é feito através de um único controle. Tá? Então fica ligado que dependendo da interface com que você está lidando, isso pode se apresentar de duas formas diferenciadas. Aí você tem, no final de tudo, o width, eu nunca sei se eu pronuncio isso direito. Mas enfim, é a estereofonização, é a largura do seu reverb. Reverb, gente, ele é muito melhor quando você trabalha esse reverb em estéreo. Não é à toa que em muitos plugins você tem um reverb que ele é de mono para estéreo, ou seja, a partir do momento que você insere, isso aí eu estou falando de softwares de gravação e tudo mais, você insere esse plugin de reverb, ele vai transformar o teu canal em mono, ele vai transformar o seu canal em estéreo. Ele entra mono e a partir dali ele sai estéreo. Para quem já ouviu, e eu deixo aqui a dica para você fazer essa diferença, quando você aplica um reverb em um elemento em mono, ele não vai ter a mesma espacialidade, a mesma ambiência de quando você aplica ele em estéreo. Então, sempre que possível, tendo esse recurso, utilize ele, porque ele vai trazer realmente uma outra vida, uma outra realidade para o seu reverb, e vai valer muito a pena. Pode acreditar em mim. Agora, pessoal, essa é a sua vez. Deixa aqui no comentário o que você achou desse vídeo. Lembrando, galera, que esse vídeo foi um vídeo introdutório onde eu estou falando a respeito dos parâmetros, introduzindo os conceitos à teoria, e eu vou fazer um outro vídeo exclusivo mostrando a ferramenta, mostrando o reverb. Vai ser um vídeo prático. A gente está dividindo esse vídeo aqui na parte teórica e eu vou fazer um segundo vídeo com a parte prática. Então compartilha com seus amigos e não esquece de se inscrever e curtir o canal para ter mais conteúdos como esse, pessoal. Se tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que vai ser um prazer e eu vou estar aqui exclusivamente para responder vocês. Muito obrigado por assistir e espero, assim, do fundo do meu coração, ter conseguido ajudar vocês a aproveitar o efeito reverb na sua igreja. Fique ligado para mais dicas de áudio. Um forte abraço e até o próximo vídeo, galera.